Pelo sinal da do Senhor, nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar-se. Lerei apenas o Evangelho para uma pequena reflexão. Segundo São João, naquele tempo disse Pilatos a Jesus: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Respondeu Pilatos: Por acaso sou eu judeu? Tua gente e os pontífices te entregaram a mim. Que fizeste então? Respondeu Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino não fosse deste mundo, meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Então tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes, eu sou rei. Para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Meus irmãos, no debate entre o ladrão e o candidato Bolsonaro, esta semana, Bolsonaro fez uma pergunta interessante a ele. Para de mentir, fulano. Será que precisa fazer um exorcismo em você parar de mentir? Quer dizer, tirar o demônio daí? E realmente era só como resolvia. Era só como resolvia, fazendo um exorcismo naquele possesso. Nosso Senhor é levado a Pilatos pelos judeus porque eles queriam que Jesus morresse a morte mais infame que existia naquele tempo, que era matar na cruz. Os romanos que crucificavam escravos, só escravo era crucificado, nenhum romano era crucificado, por motivo nenhum, nenhum cidadão romano era crucificado, consideravam a cruz uma coisa tão terrível, tão baixa, que entre eles a palavra cruz virou xingamento, virou nome feio. Quando alguém aborrecido queria xingar, dizia cruz. Só isso dá uma ideia. E eles queriam que Jesus fosse crucificado, como de fato foi. Era uma coisa terrível. Terrível. O crucificado levava para o lugar onde ele ia ser crucificado o patíbulo, que é a parte transversal da cruz,
E lá, o patíbulo, depois de cravar as mãos do crucificado no patíbulo, com cravos, com pregos grandes, ele era içado, levantado e colocado em cima do estipe, que era a parte vertical da cruz. Tinha uma tábua, o crucificado era morto inteiramente nu. Inteiramente nu. Para humilhar bastante. E era costume cravar um pé na frente do estipe e o outro atrás. Quando morria o crucificado, o corpo dele era jogado no lixo. A família não podia pedir o corpo para sepultar. No caso de Jesus, conseguiu isso por causa do prestígio de José de Arimateia, que era um homem da alta sociedade, muito prestígio ali, e era discípulo de Jesus, e ele com Nicodemos, outro ilustre, providenciaram um sepultamento para quem devia ser jogado fora. No entanto, Jesus, quando é levado para Pilatos para ser crucificado, ele diz, respondendo a Pilatos: então, tu és rei? Sim, eu sou rei. Na linguagem que eles usavam, tu dizes, isto é como você está falando. É como você está falando, eu sou rei. Para isso vim ao mundo. Por quê? Porque ele é Deus antes. Ele veio ao mundo para dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós estamos agora diante de uma eleição entre a verdade e a mentira, entre Deus e o demônio. O partido que está ameaçando tomar conta do Brasil de novo, para terminar o trabalho de ruína de nossa pátria, é o partido da mentira. Jesus diz no Evangelho que o demônio é mentiroso desde o começo, e é o pai da mentira. E nós sabemos que o candidato a presidente, que foi tirado da prisão para ser presidente pelos seguidores dele, é um mentiroso cínico. Eu mesmo já vi ele contando que uma vez estava em Paris fazendo uma explicação lá para num salão com muita gente, e disse um número bem exagerado de meninos abandonados na rua. Depois um companheiro disse: fulano, você disse aquele número todo? Se fosse aquele número, ninguém podia nem andar na rua no Brasil. Ele então contou, dando risada, que ele soltou à toa. Soltou à toa, quer dizer, ele mente, conta que mentiu com a maior tranquilidade. O que é que esse partido quer colocar no Brasil?
o direito de as mães e os médicos serem assassinos de crianças inocentes no ventre da mãe, o chamado aborto, quer dizer, matar um inocente, que nem sabe que vai ser morto, por quem Deus deu a obrigação de defender. Quer tirar a lei proibindo a compra e venda de droga, cocaína, etc. Quer soltar os presos quer retomar o Banco Central para poder dominar o dinheiro do Brasil ao gosto deles, continuar roubando. Paro aqui porque uma série de coisas, todas ruins. Todas ruins. Como é que você pode ver um irmão seu, um amigo seu, votar num homem desse? É horrível. É horrível. Ele é um grande mentiroso. Há poucos dias eu ouvi ele falando que o aborto deve existir para a saúde das mães. No debate dessa semana, ele disse que era contra o aborto, contrário do que ele ensina e o que ele vai fazer se ele tomar poder. E aí Bolsonaro disse a ele: você está dizendo isso porque é a da eleição de domingo, não é? E é verdade. Então, meus amigos, hoje, festa de Cristo Rei, poderíamos dizer que é a festa da verdade. A festa da verdade. Porque Jesus é a verdade de Deus. Ele é a verdade de Deus. E se o mundo seguisse a Jesus, na religião católica que ele deixou direitinho, o mundo seria uma maravilha. Haveria paz, tranquilidade, mas agora mesmo eles estão tentando ver se tomam o mundo todo para um comunismo chamado globalismo. É o comunismo. Por isso, essa semana nós recebemos mensagem do grande presidente Trump, um homem de valor americano, que foi presidente de lá, para bem lá do país, e agora está um homem péssimo no lugar dele. E o arcebispo Dom Vigano, um italiano de muito valor, que tem escrito coisas muito boas, prevenindo o mundo, falando ao Brasil: cuidado nessa eleição, cuidado nessa eleição. Lembrando que o presidente consagrou o Brasil a Nossa Senhora, etc. Então, meus irmãos, vão votar. Não basta que vocês votem em Bolsonaro. Ninguém saia daqui dizendo que está com preguiça de votar, que não vai votar, que não está se sentindo muito bem de saúde.
faça seu sacrifício, vá votar em Bolsonaro. Vá votar em Bolsonaro. É uma obrigação de católico, grave. E se pode convencer outro, convença. Eu ontem, conversando com uma advogada, ela me disse: eu consegui, durante este mês, convencer umas 30 pessoas a votar em Bolsonaro. Eu disse: Deus te abençoe. Deus te abençoe pelo bem que fez. Deus te abençoe. Então dizia, uma das primeiras pessoas que eu consegui foi minha mãe. Ela ia votar em Lula. Então, façam o que puderem. Rezem. Rezem para que Nossa Senhora não permita que chegada à noite se tenha um resultado parecido com aquele do primeiro turno.